quer escutar a palavra? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 13, versículo 18. Há um tempo atrás, eu morava nos Estados Unidos e eu comecei a ficar muito próximo de um dos maiores empresários do Brasil, que hoje é sócio em um dos nossos negócios, Flávio Augusto. E nós éramos vizinhos em Orlando e começamos a nos aproximar muito. Eu convidei ele para um café lá em casa. Falei, Flávio, vamos tomar um café, eu estou com um negócio maravilhoso. Eu queria que você passasse teus olhos críticos de empreendedor. Flávio foi um dos brasileiros que mais fez bilhões fora do Brasil. Dono do Orlando City, fundador da WhatsApp, de grandes empresas bilionárias. Falei, poxa, eu estou com uma ideia maravilhosa de um negócio. Nada melhor do que um cara como ele, para dar uma olhada e me instruir se vai dar certo ou não. Marcamos um café, ele foi lá em casa. Nessa época éramos só amigos, não tínhamos sociedade em nada. Ele deu uma olhada num projeto que eu fiquei 4 meses, de manhã, tarde, noite, madrugada, escrevendo. Quem me escuta aqui talvez me considere um pouco inteligente. Então dificilmente eu perderia 4 meses da minha vida escrevendo uma burrice. Porque eu sou minimamente inteligente para entender o que dá certo e o que não dá. Deus tem me dado sabedoria para me guiar meus passos. E eu escrevi um projeto que na minha cabeça ia ser algo maravilhoso. Eu escrevi um projeto que na minha cabeça ia explodir, ia ser uma explosão. A ponto de eu gastar um cartucho, de ligar para um homem tão poderoso e pedir para ele dar uma olhada num projeto, num café na minha casa. Ele chega lá, eu sirvo o café. E na conversa, a gente conversando, eu entrego para ele tudo que eu tinha anotado, todo o esquema, tudo bem esquematizadinho, bem separado, de quadradinho, como ia começar, como ia fazer, como ia acontecer, tudo certo. Ele em 10 segundos dá uma olhada e fala o seguinte, não vai dar certo. Eu falei assim, só pode ser Satanás usando agora, porque fiquei 4 meses escrevendo isso. Ele falou, Tiago, não vai dar certo. Eu sei que parece uma ideia boa, mas eu tentei fazer isso há 20 anos. 20 anos atrás eu tentei, deu errado, não faz não. Eu não sabia, falei, meu Deus, será que esse cara está tentando me enganar para roubar minha ideia? É engraçado que Deus te coloca de frente com quem está te repreendendo, te aconselhando, te direcionando, e você ainda acha que é o inimigo. E vieram várias ideias negativas. Ele quer me enganar, ele quer roubar meu projeto, porque realmente às vezes a gente acha que é bom mesmo. Olha que loucura. A gente acha que é melhor do que quem tem 1 milhão de resultados a mais do que a gente. A gente acha que a gente realmente é um grande escolhido, uma grande escolhida e que as melhores ideias estão com a gente. A gente cisma de não escutar quem deu certo. E ele falou, tem mais. Se você seguir por o caminho desse projeto, as suas energias serão sugadas. Era um projeto de expansão do Instituto 10. Falou, tuas energias serão sugadas, tua família vai ser afetada. E ele começou a me repreender. Você não pense em tocar um projeto como esse. Falou, não só não vai dar certo, vai tirar o pouco que você construiu. E em Provérbios capítulo 13, versículo 18, diz assim, vou ler na versão King James. Pobreza e vergonha. Quem gostaria aqui de ser pobre? Falou, Tiago, não posso ser porque eu já sou. Quem gostaria de ficar pobre para sempre? Ninguém, porque a pobreza traz muitas limitações. Você quer botar o seu filho na escola melhor, você quer escolher o que vai comer amanhã, você quer pagar a conta de luz em dia. Pobreza traz limitação ou não? Mas a Bíblia diz que pobreza e vergonha, 2 coisas que ninguém quer passar. Fome e vergonha. Ninguém quer passar. Mas a Bíblia diz que pobreza e vergonha virão sobre aquele que rejeita a instrução. Aquele que rejeita a instrução. Só pode te instruir quem é professor. Instrução só tem sentido de quem sabe. O jogador de futebol, ele não escuta a torcida para saber o que vai fazer, ele escuta o técnico.
Não é escutar todo mundo, é escutar quem sabe, quem entende. Instrução vem de cima, crítica que vem de baixo. Então, quando Deus coloca pessoas na nossa vida que estão acima de nós em termos de resultados, ninguém é melhor do que a gente. Somos todos iguais, mas tem gente que tem mais resultado do que a gente. Tem uma família mais estruturada, tem vida financeira mais próspera, tem um negócio mais equilibrado, tem gente que tem mais resultado que a gente, sim ou não? Lógico. Essas são as pessoas que biblicamente estão capacitadas para nos instruir. Aí quando Deus coloca do nosso lado, ou seja, você não conhece ninguém desse nível. Quando Deus te coloca para tomar um café com essa pessoa te dá uma instrução e você não quer escutar. Por isso que vem pobreza e vergonha. Não é porque você não tem capacidade, é porque você não escuta quem deveria. No livro Princípios Milenares, eu tenho um capítulo que eu explico sobre o princípio da escuta, o poder de ouvir. E eu começo com uma frase nesse capítulo dizendo: quem não ouve, não prospera. Quem não ouve, não prospera. Tem que aprender a ouvir. Mas o versículo vai ficar mais intenso. Ele diz o seguinte: mas o que considera, o que leva em conta a repreensão, este será honrado. Ou seja, pobreza e vergonha vem quem rejeita a instrução. Mas aquele que considera a repreensão, ou seja, aquele que aceita, que toma em conta quando é repreendido, esse vai ser honrado. Sobre esse vem riquezas e honra. Então, quando você é uma criança, um adolescente, quem entende mais da vida que você para te dar conselho? Seus pais. Quem aqui tem filho? Por mais que você se ache despreparado, você sabe que, com todo o teu despreparo, você é a melhor pessoa para aconselhar teu filho. Porque você tem algo por ele que outras pessoas não têm. Amor infinito. Uma consideração, um pacto com o futuro dessa pessoa. Eu tenho 4 filhos. Eu tenho um pacto com o futuro de cada um. Depois você tem um monte de filho que nem eu, você começa a entender o amor de Jesus. Porque a Bíblia diz que eram 100 ovelhas, e de 100 uma se perdeu. Ele deixa 99 aqui e corre atrás de uma. Isso só não faz sentido para quem não tem filho. Porque se eu estou com meus 4 filhos no shopping e um se perde, eu vou deixar 3 no canto e vou correr atrás de um. Eu não vou falar: ficaram 3, tá bom. Isso não existe, sim ou não, pais? Não existe, claro que não existe. Você deixa, fica aqui, e corre atrás de quem se perdeu. Os pais, por mais que não tenham o preparo que acham que deveriam ter, por mais que não sejam os maiores doutores em sabedoria, são os mais adequados para o conselho para aquela criança, para aquele adolescente. Mas Deus coloca outras pessoas no teu caminho. Professores, mentores, guias espirituais, amigos, que podem te orientar, te instruir ou te repreender. E quando você fecha teus ouvidos para a instrução e para a repreensão, você abre a porta para a pobreza e para a vergonha. Você fecha a porta para a honra e abre para a miséria. Agora abre comigo no livro de Juízes, capítulo 14. Livro de Juízes, capítulo 14. Diz assim: e Sansão desceu a Tímina, e viu em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus. Sansão era hebreu, era do povo de Israel. E ele viu uma mulher que era de um outro povo. E uma das ordens que Deus mais dava para os israelitas era: não casem com mulheres de outros povos. Inclusive, essa foi a ordem que Deus deu para grandes heróis da fé. Sansão também tinha essa ordem. Ele subiu, contou ao seu pai e sua mãe e disse: vi em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus. Agora, portanto, tragam-na para mim como esposa. Então seu pai e sua mãe lhe disseram: será que não há nenhuma mulher entre as filhas do teu povo? Não há nenhuma mulher que você goste aqui de Israel? Por que você vai tomar uma esposa dentre os filisteus
incircuncisos. Mas Sansão disse a seu pai: me dá essa mulher, porque é essa que eu quero. Se tem uma palavra que acaba com a vida do ser humano é eu quero. Essa frase é terrível. Não tenho como comprar esse carro, mas eu quero. Está todo mundo falando para eu não casar, mas eu quero. Deus já me deu vários sinais que não é hora de abrir meu negócio, mas eu quero. Porque antes de qualquer coisa importante que vai acontecer na tua vida, casamento, abertura de negócio, novas oportunidades, mudança de geografia, qualquer coisa importante que vai acontecer na tua vida, Deus vai colocar alguém para te instruir, para te repreender. Sempre. Você que... Tiago, na minha vida não aconteceu. Não, você que não quis considerar, você que não quis escutar. Passou alguém na sua vida assim. Deus é justo. O mundo é injusto, Deus é justo. Provavelmente seus ouvidos estavam fechados, seu coração estava resistente. Mas eu lá no subúrbio do Rio de Janeiro, quando era apenas um garotinho, em frente ao Morro do Juramento, Deus não mandou um grande empresário, ou alguém da lista Forbes, como hoje eu tenho acesso, Ele mandou o seu Joaquim da padaria me dar um conselho. Deus sempre vai mandar pessoas que estão acima de você em resultados, no nível que você está. E no caso de Sansão, que era um garoto nessa época, os seus pais estavam acima dele, e seus pais falam, será que não tem nenhuma outra mulher? Você vai querer justamente a filha de um inimigo? Sansão diz, eu quero. Sabe quem era Sansão? Um menino que foi escolhido por Deus, sua mãe era estéril, não podia ter filhos. Um anjo aparece para ela e fala, você vai ter um filho. E ele será nazireu. Nazireu é o nome dado para alguém que vai ser santo diante de Deus. Não vai passar navalha sobre a sua cabeça. Em Israel todo mundo pode beber vinho. Ele não vai poder beber vinho. Ele vai ser 100% consagrado ao Senhor. Ele vai ser juiz sobre o povo de Israel. Ele vai ser um libertador desse povo contra os filisteus que estão dominando Israel. E esse homem vai se apaixonar por uma mulher do povo que estava dominando Israel, do povo inimigo. E ele pede para os seus pais irem buscar, porque era a tradição da época, os pais irem buscar a esposa, e os pais avisam, tem certeza? Tem tanta mulher, um país inteiro, você é o cara mais famoso, você é o cara mais forte, você é o que mais chama atenção, você é juiz em Israel, você escolhe quem você quiser, mas eu quero aquela. O eu quero do ser humano mata o destino profético. O que é o destino profético, Tiago? Aquilo que Deus soprou, aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus escreveu para você. Sabe o que vai acontecer com Sansão? Ele vai começar uma série de enganos que ele vai sofrendo sua vida toda. Ele propõe um enigma. E essa mulher que ele escolheu vai traí-lo e contar o enigma para um monte de gente, para um monte de inimigo. Isso aqui era só uma sombra do que aconteceria no futuro. A famosa história de Sansão e Dalila, que não tinha acontecido não. Aqui foi só a porta de entrada da pobreza, da desonra e da vergonha. Porque ele rejeitou a instrução e ele não aceitou a repreensão. De quem, Tiago? De quem Deus colocou ao lado dele. É engraçado que para a mãe dele, que era estéril, Deus mandou um anjo. Para ele, mandou só o conselho dos pais. Às vezes, isso aqui é muito forte. Às vezes, as melhores coisas vão vir de pessoas normais. Você que não quer levar em consideração. Para a mãe acreditar que seria mãe, porque sendo estéril não acreditava, um anjo teve que aparecer. Para Sansão era só um conselho, porque às vezes um conselho vai te alinhar completamente com o destino que Deus tem para você. E a quebra ou a saída desse conselho vai arrebatar esse futuro. Então existe muito poder na instrução. Por exemplo, se você cometeu um pecado hoje, quem pecou essa semana? Levanta a mão.
Todo mundo, gente. Pelo amor de Deus. Nem que seja em pensamento. Não mentir, falando, mas na cabeça eu queria ter mentido. Pronto. Se você... Quem cometeu mais de 2 pecados na vida? Mais de 2. Teve um cara resistente e falou assim, talvez 2, máximo. Quem cometeu mais de 10? Quem cometeu incontáveis? E você ainda está vivo? Você está aqui nessa noite? Porque o sangue de Jesus, ele pagou um preço impagável, que foi o preço dos nossos pecados. Então, por mais que você e eu estejamos no meio de um mundo onde podemos pecar, não queremos, não compactuamos, mas estamos... Faz parte do ser humano, a gente não pode prometer, eu nunca mais vou pecar. Alguém consegue prometer isso? Não. Mas o preço pelo esse pecado já está pago. E se eu me arrepender, esse pecado não vai me levar para a morte. Se eu abandoná-lo, eu vou continuar prosperando. Mas quando eu quebro uma instrução, é pior do que o pecado. Porque se você cometer 10 pecados, tem 10 perdão te esperando. Se você quebrar uma instrução, pode quebrar a tua vida inteira. Vou repetir. Você me falou que já cometeu mais de 1000 pecados e está de pé aqui hoje. Quero ver você quebrar 10 instruções e ficar de pé. Quero ver você quebrar 2 conselhos de quem Deus colocou do teu lado e não quebrar junto. A gente fica preocupado com um monte de coisa que pode já estar resolvida e com o que realmente interessa a gente não coloca atenção total. Sabe onde é que está a minha atenção hoje? Em 2 coisas. Instrução e repreensão. Eu preciso de pessoas para me instruir quanto ao meu futuro, quanto às minhas decisões, e pessoas para me repreender no presente. Ou você acha que é suficientemente boa, e não comete erro nenhum, não precisa de alguém te repreendendo? O final de Sansão, eu te conto como foi para quem não sabe. Foi passando a maior vergonha que um ser humano pode passar. Ele sendo herói, sendo juiz, sendo um homem escolhido por Deus. Arrancam os olhos dele, raspam a cabeça dele, onde estava a força dele, no cabelo, e colocam ele no meio dos filisteus para ele ser bobo da corte no palácio. Todo mundo ficava chutando ele, falava, vai Sansão, você não era forte? E um homem cego, com o cabelo raspado, sendo humilhado dia após dia. Terminou pobre e na vergonha, porque quebrou uma instrução e não aceitou a repreensão. E Deus estava sobre ele, diz a Bíblia. Aqui eu vou entrar numa parte muito forte da mensagem. A Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz que Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Então, quando Deus fala que a riqueza e a honra estão na repreensão e na instrução, nem Ele pode quebrar isso. Não porque Ele não é poderoso, porque Ele falou. E Ele não vai contra a sua própria palavra. Então, Ele está sobre você, Ele quer te abençoar, Ele tem paz e prosperidade para a sua vida, mas você não está escutando os conselhos, está rejeitando a repreensão, então você imobiliza Deus. Porque apesar dele querer fazer, você decidiu, ao rejeitar a instrução e a repreensão, a não ter a bênção divina, mas atrair a vergonha e a pobreza para você. A maioria das pessoas que eu conheci, que tinham tudo para dar certo, mas não davam, sabe uma pessoa que você olha e fala, gente, tem tudo para dar certo, mas não dá, ela ou está quebrando instruções ou rejeitando repreensão. É sempre o mesmo erro. Rapaz, essa pessoa tem tudo para dar certo. Vou dar uma aconselhada nela. Pior coisa é jogar pérolas aos porcos, é dar conselho para quem não pediu. Eu já cometi esse erro algumas vezes, nunca mais cometo. Eu posso ser um bom conselheiro, se não me pedirem, não dou.
Porque a Bíblia diz que a gente não pode jogar pérolas aos porcos. É dar para a pessoa o que ela não quer. É responder o que ela não perguntou. Então chega um tempo que eu preciso saber que instrução eu sigo para o meu futuro, porque eu não sei de tudo. E o que eu preciso melhorar no meu presente, porque eu não sou perfeito. Então eu preciso de instrução e repreensão para alcançar riqueza e honra. Deus está sobre a minha vida, Deus está sobre a tua vida, e se não está hoje, Ele vai vir sobre a tua vida hoje, saiba disso. Mas a nossa parte vai ser cumprir a repreensão e a instrução, para que a gente não cometa o erro de Sansão. Sansão era tão usado por Deus, que um leão tentou atacá-lo, ele rasgou o leão como se fosse um cordeiro. Ele conseguia pegar vários homens ao mesmo tempo, ele matava todo mundo, ele era muito forte. A Bíblia diz que o Senhor estava com ele. Mas um dia, isso aqui me arrepia todo. Isso aqui me arrepia. Um dia, de tanto ele rejeitar a repreensão, todo mundo repreendia, Deus repreendia, os pais repreendiam, os profetas repreendiam, todo mundo repreendia. E ele fazia o que queria, ele fazia o que? Cuidado com o eu quero. Tua vontade não vale tanto assim não. A vontade do ser humano geralmente leva para o buraco. A vontade do ser humano geralmente afunda. A vontade de Pedro era que Jesus não morresse na cruz. Fala, Senhor, tu não vai morrer nada. Jesus fala para ele, Satanás, aparta-te de mim, porque você cogita das coisas do homem e não das coisas do Espírito. A vontade do homem é sempre contra a vontade de Deus. Jesus, nos seus últimos momentos, se ajoelha no Getsêmani e fala, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ou seja, o que eu quero é sair dessa opressão que eu estou vivendo, desse sentimento de morte que eu estou. Se possível, afasta de mim esse cálice que eu vou beber, essa morte na cruz, essa vergonha. Mas contudo, vírgula, não seja como eu quero, seja conforme a tua vontade. Ou seja, Jesus provou que a vontade de Deus é infinitamente melhor do que o eu quero do ser humano. A vontade de Deus sobrepõe o eu quero de qualquer um que está aqui. O teu querer geralmente vai atrapalhar a tua vida, mas a vontade de Deus vai fazer com que você cumpra instruções e aceite repreensão. O ano era 2019, quando eu pegava esse conselho com Flávio, e eu muito resistente resolvi obedecer. Peguei todo aquilo que eu falei, bom, já que você não vai deixar eu fazer meu projeto, escreve aqui o que eu deveria fazer então. Ele escreveu. Ele falou assim, cancela tudo que você faz e faz só uma coisa bem feita. Aí eu falei, agora é Satanás. O cara quer cancelar as coisas que eu faço. Eu fazia várias coisas. Eu tinha 7 cursos em andamento. Eu falei, como é que esse cara manda eu cancelar as coisas? Eu estou abençoando as pessoas, estou ajudando, estou treinando milhares de pessoas, ele manda eu cancelar tudo. Fiquei 1 ano e meio remoendo isso. Graças a Deus, obrigado, Senhor. 1 hora, a instrução entrou, eu aceitei a repreensão. Cancelei tudo. E fundei uma coisa chamada Método Destiny. Você sabe quanto tempo eu trabalho? Financeiramente falando, trabalho para ganhar dinheiro? De 40 em 40 dias só. Tudo que eu faço entre 40 e 40 dias é de graça. Eu estou aqui hoje, de graça. Não tem nenhum custo para me trazer aqui. Nenhum custo. Vim de carona. Que bom, né, Gui? Mas quem sabe Deus toca no seu coração também? Fica essa dúvida aí. Aí amanhã tem café com destino. Quanto é que você paga para assistir? Hoje está tendo o Brunecast, que eu gravei com o Luciano de Camargo lá. Gravamos ontem para subir hoje. Está subindo, está ao vivo agora o Brunecast. Ao vivo não, porque eu estou aqui, né? Está online.
Quanto é que paga o Brunecast? Estamos construindo a Terra Prometida, vamos ter 9 programas diários. Quanto? Tudo de graça. Então quer dizer que eu fico 40 dias trabalhando para Deus e para as pessoas, por causa de um conselho. Agora, a melhor notícia, eu pelo menos gosto. Eu faturo 3 vezes mais do que eu faturava com 7 projetos. O quê? Ganhar mais trabalhando menos? Só o poder do conselho, da instrução e da repreensão faz isso. Aplauda, Senhor. Só a repreensão e a instrução faz isso. Eu estava um tempo atrás me matando na esteira, na academia. Não sei quantos já passaram por isso. Você nem fala palavrão, mas está xingando, só de estar ali em cima. E aí um personal trainer chegou perto de mim e falou assim, bom dia? Eu falei, bom dia. Ele falou, te escuto todo dia. Eu falei, que bom. Ele falou, você faz esteira para quê? Eu falei, forte essa pergunta. Eu falei, para manter o peso. Ele falou assim, então dá stop aí. Deixa eu te explicar. Se você quer só manter o peso, eu vou te dar um exercício que você vai fazer, em vez de 40 minutos de esteira, você vai fazer 15 minutos ou 12 minutos desse exercício, vai economizar seu tempo e você vai manter mais peso do que fazendo esteira. Me passou o exercício. Depois daquele dia, eu gastava só 12, 13 minutos nesse exercício. Perdia mais quilos, ou seja, mantinha mais saúde e peso, fazendo menos esforço, com menos tempo. Por quê? Porque alguém que entendia daquilo, chegou perto de mim, tinha amor, teve amor por mim, porque eu ensinava ele no Café com Destino, sem saber que ele era meu aluno, ele teve o amor, a consideração de parar e falar assim, olha, se é para isso, você está fazendo errado. Ou pelo menos, está gastando mais tempo e energia. Existem pessoas que Deus vai colocar do teu lado para fazer você economizar energia, economizar tempo e ganhar mais. Quem recebe essa palavra? Deus vai colocar essas pessoas do teu lado ainda em 2024. Ele vai tirar quem é empecilho, Ele vai tirar quem é armadilha. Ah, mas eu quero, porque eu gosto. Deixa Deus decidir. Celebra quem entra na tua vida, mas não reclama de quem está saindo, porque Deus vê o futuro. Deus sabe por que tira e por que coloca. A Bíblia diz que Ele estabelece reis e tira reis. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Quando eu aprendi isso, eu vi que a matemática bíblica, a matemática espiritual é fácil. É eu estar com os ouvidos bem abertos para a instrução, ser humilde para a repreensão, e em vez de fazer o que eu quero, orar perguntando o que Deus quer. Pronto, o segredo da felicidade está aqui, do sucesso. Estar com os ouvidos abertos para a instrução. Instrução de quem? De quem entende mais do que eu, de quem tem mais resultado do que eu naquela área. O personal trainer tem mais resultado do que eu naquela área. O empresário tal tem mais resultado do que eu na área empresarial. Um guia espiritual talvez tenha mais resultado do que eu espiritualmente, pode me aconselhar. Então eu escuto instrução, eu sou humilde para a repreensão, porque o que faz a gente odiar ser chamado a atenção, que é a repreensão, é o nosso orgulho, o nosso ego. Se a gente diminuir nosso orgulho, o nosso ego, se a gente humilhar o nosso ego, ao invés dele nos humilhar, a gente vai escutar mais a repreensão, vai acatar mais a repreensão, e por fim, eu vou estar preparado para não fazer minha vontade, mas fazer a vontade de Deus. Aí minha vida muda. Aí meus resultados mudam. O último livro que eu escrevi, antes do Princípios Milenares, chamou-se Especialista em Pessoas. Alguém já leu? Eu escrevi esse livro em 2019. Só para você ter uma ideia, a minha mente funciona de uma forma que eu consigo escrever mentalmente 2 livros por ano. Um livro desse que eu lanço vende 1 milhão de livros. 1 milhão. Então eu poderia vender 2 milhões de livros só lançando 2 livros por ano. Então é só fazer uma matemática. E aí eu lanço o livro em 2019 para 2020, entra a pandemia e Deus fala assim, fica um tempo sem escrever. Aliás, fica um tempo sem publicar. Eu começo a escrever esse livro e Deus fala, não lança. Não, eu falei, Deus, mas aí eu estou perdendo tudo. Influência, dinheiro, seguidor, leitores. Estou deixando de ajudar as pessoas. Ele falou, mas não é o tempo.
Aí você tem que decidir se você quer fazer a tua vontade ou a vontade de quem já viu o futuro. Esperei 4 anos. 4 anos. Tendo vários livros aqui na cabeça, Deus, não. Deus, mas as editoras me fazendo propostas milionárias. Eu sou um dos maiores contratos editoriais do país. E Deus falou, não. Eu falei, Deus, está brincando comigo? Com essa espera que Deus me fez, eu não sabia que Deus é o maior marqueteiro que existe, no bom sentido da palavra marqueteiro. Ele criou uma coisa que no marketing se chama gatilho de escassez. Eu fiquei 4 anos sem publicar. As propostas das editoras triplicaram. E quando nós anunciamos o lançamento do livro, 100.000 pessoas compraram nas 2 primeiras semanas. Ou seja, nenhum livro como Harry Potter no seu lançamento vende 100.000 livros no Brasil. E aí eu entendi. Não é a minha capacidade, não é o meu diploma, não é o que eu quero. Para dar certo, tem que ser na vontade de Deus e no tempo de Deus, debaixo da instrução de Deus e na hora que Ele quer fazer na tua vida. Para dar certo, tem que ser com Ele. Para dar certo, tem que ser do jeito dele. Eu sou bom nada. Tem gente que é muito melhor do que eu. A gente tem que baixar nosso orgulho. Lembre-se que Sansão era juiz. Às vezes você não é nada ainda e está com mais orgulho que Sansão. Sansão era juiz, o homem mais forte do mundo. Você não tem nem 1% que Sansão tinha e está com mais orgulho do que ele. Está escutando menos do que ele. O que está acontecendo? Você quer o quê? Quebrar? Quer pobreza e desonra? Quer vergonha no final da vida? Não, Tiago, eu não quero isso. Então, vamos mudar o jogo hoje. Vamos mudar a história hoje. Quem quer mudar a história hoje? Quem quer terminar bem? Fala amém. Quem quer que seu futuro seja melhor do que teu passado? Quem quer que os teus próximos meses sejam os melhores meses da tua vida? Então fica de pé que eu quero profetizar sobre você. Porque eu acredito nisso. Eu acredito que por causa da instrução que está saindo do altar para o teu coração nessa noite, presta atenção. Não são palavras minhas não, eu só falei o que está escrito, tá bom? E a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta. A palavra de Deus não volta. Ou seja, saiu do altar, entrou no teu coração, vai gerar frutos e vai voltar para a tua vida. É isso que vai acontecer hoje. Milagres que estavam retidos nos céus vão ser liberados sobre a tua vida hoje. Contratos, oportunidades que não chegavam, vão chegar hoje. Os próximos meses, Deus vai te surpreender com boas notícias. Vai chegar pelo teu celular, vão bater na porta da tua casa, vão te mandar o WhatsApp. Vai chegar as boas notícias. E o que Deus está te pedindo é só 3 coisas. Fique atento à instrução. Aceite a repreensão. E faça como eu quero e não como você quer. Só isso que Deus está te pedindo. É muito difícil? Na verdade é. Mas é entendível. Dá para entender o que Deus quer, não dá? É difícil porque na hora do vamos ver, a gente quer fazer o que a gente quer. Na hora mesmo, a gente não quer nem parar para escutar Deus, quanto mais fazer o que Ele quer. Mas se você entender essa palavra de hoje, teus resultados começam a mudar a partir de agora. E 2024 vai terminar sendo o melhor ano da tua vida até hoje. Você fala, o que aconteceu nesses últimos 5 meses? 4 meses que nós temos, né? Quantos meses? 4. Uns dizem 3, outros dizem 5. O pessoal aqui na conta está terrível. Não importa quantos meses, ainda em 2024, aquilo que estava retido vai chegar na tua mão. E aquilo que você não sonhou, não imaginou, nem sequer passou pela tua cabeça, vai ser o que Deus está preparando para você. Faz assim com a sua mão em sinal de receber. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Nós declaramos em nome de Jesus um novo tempo, uma nova estação sobre o teu povo. Nós cremos que a autoridade e poder vêm dos céus.
para que nós possamos, como simples seres humanos, realizarmos grandes feitos em nome do Senhor. Tira agora toda a armadilha do caminho do teu povo e coloca, Senhor, as pessoas certas para que instrução e repreensão chegue na vida deles. A partir de hoje nós declaramos, não será mais como nós queremos, mas seja conforme a tua vontade. Nós declaramos isso na autoridade do nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. E aqueles que acreditam nisso, aplaudam o Senhor com toda a sua força. Aleluia! Deus te abençoe. Deus prospere tudo que você fizer. Que a paz e a prosperidade do alto repouse sobre você, tua casa e seus negócios. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.